Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do ID Makers, né? Que é o podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro, ao melhor do mercado de capitais. Não só trazer uma visão mercadológica, de referência, mas também trazer uma visão de quem realmente está no dia a dia, na prática, e fazendo acontecer por detrás dos bastidores do mercado. Esse é um espaço onde a gente vai discutir muito mais do que somente o mercado financeiro. A gente quer discutir o mercado financeiro, o mercado de capitais, o que acontece de novo, tecnologia, cenários, tendências, e aí como as soluções têm ajudado as empresas a alcançarem os seus objetivos, entregarem suas metas, realizarem os seus sonhos. Aqui nós vamos trocar ideias, compartilhar experiência, trazer os bastidores de grandes parceiras, grandes companhias, grandes amigos que impulsionaram negócios e resultados da ID Trust ao longo desses anos. Meu nome é Júnior Santos, eu sou CEO e co-founder da ID Trust e hoje estou muito bem acompanhado aqui por 3 grandes profissionais do setor de agropecuário que atuam na Corteva AgriScience, né? A primeira pergunta é a pronúncia da Corteva, que vão trazer um panorama real sobre inovação, tecnologia e crédito e como isso tem impactado e transformado o agronegócio brasileiro. Para começar aqui o nosso podcast, nós temos aqui conosco o Bruno Damasceno, que tem experiência em tesouraria e mais recente tem atuado em soluções financeiras no mercado de crédito. Palestrante da ANFAC, do mercado de fomento comercial, como da IBF Jovem. Ele está na Corteva há mais de 5 anos e tem uma trajetória no mercado financeiro como tesoureiro de grandes multinacionais, né? O Bruno é um cara que conecta aí diretamente soluções de crédito às necessidades do produtor rural, do ecossistema de fornecedores, do ecossistema de clientes do agronegócio, no objetivo de facilitar a eles o acesso ao crédito, financiamento e ao mercado de capitais e financeiro, tendo isso como objetivo de impulsionar todo o seu setor e todo o seu segmento. Bruno, é um prazer ter aqui você conosco. Fique à vontade para você dar as suas boas-vindas e seguir com uma fala inicial, se apresentar a todos que estão nos ouvindo aqui hoje. Deixa a primeira pergunta, né? É Corteva ou Corteva? Vamos lá. Vamos resolver tudo isso nesse podcast, mas... olá, Júnior. Olá a todos os ouvintes e quem está assistindo a gente. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, conversando para a gente compartilhar um pouco mais sobre o agronegócio. É um prazer também dividir essa mesa com a Érica, com o Gustavo, que são profissionais que eu admiro muito. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente falar, muita coisa boa para a gente assimilar. A minha trajetória em finanças e depois no agronegócio, que a gente sempre respirou isso, conectado ao que tudo está acontecendo no agronegócio, no âmbito de inovação, no âmbito de arcabouço legislativo, auxilia tudo para a gente, no final do dia, apoiar e estruturar mais crédito, mais fluxo para quem realmente importa para a gente, que é o agricultor, que é o pecuarista lá na ponta no campo. E aí, respondendo a sua pergunta, é Corteva, né? Pode falar Corteva, muita gente acha que é Corteva, mas pode falar Corteva, que é o nome correto de se pronunciar, da Corteva AgriScience. Obrigado novamente, Bruno, pela tua presença. Você apontou, vou começar pela Érica. Está aqui conosco também a Érica Pog. É Pog mesmo, Érica? Pode. 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 Gerente de programas e projetos na Corteva AgriScience. Com uma carreira de mais de 10 anos, a Érica tem grande experiência internacional em implementar soluções inovadoras de governança de forma muito eficiente, sempre com foco no impacto sustentável. Érica, é muito bom ter você aqui conosco para enriquecer a conversa. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Júnior. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui para compartilhar um pouco da história que a gente teve de parceria, né, do programa do Agro Antecipa que a gente lançou. Falando um pouco de mim, eu sou engenheira de formação, já atuei em engenharia, em compras, em projetos que exigem o apoio e a colaboração de vários setores. E é uma alegria estar aqui, compartilhar um pouco do que a gente aprendeu e espero que esse caso de inovação que a gente teve possa inspirar outras pessoas também. Muito bom. Obrigado pela sua presença, Érica. Aqui fechando esse time aqui de grandes nomes, nós estamos com o Gustavo Salvador. O teu nome não tem discussão. Que é gerente global de compras na Corteva AgriScience, que está à frente de toda essa transformação digital focada em logística. O Gustavo é um dos líderes por trás das iniciativas que integram tecnologia e estratégia na logística e nos suprimentos da companhia. Com mais de 14 anos em multinacionais dentro do setor, Gustavo já liderou projetos que movimentam milhões e trouxeram muita eficiência e inovação no setor.
Gustavo, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. É um prazer aqui estar composto aqui junto nessa mesa aqui com todos vocês. É um grande prazer, né, fazer parte, acho que a primeira sessão do podcast da Ed3 e poder compartilhar, né, o case que a gente vem trabalhando juntos dentro do Agro Antecipa, mas não só falar sobre isso, acho que falar muito sobre estratégia, falar sobre mercado financeiro, falar como que a gente conecta sobre tudo isso, né, que hoje a gente tem muitas tecnologias, mas a estratégia ainda é um ponto muito importante. Então, como que a gente conecta e usa todo esse potencial que existe hoje no mercado, né? Então, acho que é um prazer aqui. Muito obrigado pelo convite. O objetivo do papo de hoje é que a gente traga ótimas inspirações a todo segmento, né? Pensar um pouquinho diferente do que o tradicional do mercado. Gosto muito de uma frase que eu ouvi do Google Stocco. A gente tem que tirar a caixa. Porque se a gente... Todo mundo fala, vou pensar fora da caixa. Mas se eu tenho uma caixa, alguém se apoia. Porque vai virar encosto de alguém. Então, a gente tem que tirar a caixa e pensar totalmente de forma contra o que já foi feito. Acho que é um pouquinho disso que a gente viveu no nosso projeto. E então, para começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, falando um pouquinho das suas trajetórias, tendências e mudanças que vocês estão observando no mercado. Acho que a gente se conhece, trabalha junto aí já faz 3, 4 anos já em projetos, né? O tempo voa. E a gente passou por grandes mudanças, não só no contexto do dia a dia da operação, da companhia de vocês e da entrega, né? Então, começando por você, Bruno, conta pra gente, qual que é a sua trajetória no setor financeiro? Eu sei que ela é muito bem consolidada, mas se pudesse falar um pouquinho sobre a tua atuação na liderança de soluções de crédito, com foco no segmento do agro, e como você vê a evolução do papel estratégico de crédito, mercado de capital, fomento no agronegócio, passando bem esse contexto da tua experiência no cenário até necessidades do produtor e do mercado do início para agora, como você vê essa evolução da necessidade de crédito, fomento e acesso a capital. Perfeito. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né, de Presidente Prudente. Comecei minha carreira profissional em 2009 e focado no mercado financeiro em 2011, quando eu entrei no programa de trainee da Dow Química. E aí lá eu iniciei a minha jornada, de fato, na área financeira. Iniciei em controladoria. Depois de controladoria, eu fui passando em diversas áreas dentro de finanças, até chegar numa área que eu me encontrei muito, que é a área de tesouraria. E depois tive outras passagens também em tesouraria pela Monsanto e depois pela Bayer, até chegar na Corteva AgriScience para liderar a área de tesouraria para a América Latina. E mais recentemente, com esse novo desafio, de trabalhar nessa questão de crédito como uma estratégia para financiamento para os nossos agricultores. O que eu vejo muito nesse decorrer de jornada, e jornada interna, não só externa, é a questão de como a digitalização vem se desenvolvendo. Eu estou hoje também como líder para a Comissão Técnica de Tesouraria e Risco do IBEF, o que me permite também entender como algumas modalidades de financiamento ou de estrutura se comportam em outras indústrias. E por isso que quando eu vejo essa questão da digitalização, eu vejo que é um pilar número 1, antes de falar de qualquer outra coisa dentro dessa cadeia de financiamento. Porque hoje o crédito, o fluxo financeiro, é muito mais do que uma mecânica de fazer negócio. Ele já compõe parte estratégica de fazer negócio dentro das organizações. Essa é o que eu quero aportar com essa trajetória em outras indústrias, né? Com essa visão amplificada de como tudo isso vai se comportar para que no final chegue ao que mais importa, que é o nosso agricultor, que é o nosso pecuarista, para que ele de fato entenda e se beneficie do que é crédito mais na ponta, do que é tokenização, do que significa um processo de securitização. Então a gente tem que traduzir tudo isso para a ponta. E esse é o nosso grande desafio, conectar de como tudo isso segue e acontece na ponta para o nosso cliente final. Dois pontos que me chamam a atenção na sua fala primeiro, de dúvidas, né, que despertam. Você passou várias empresas. Essa dor dessa necessidade é comum? Você viu isso em todas as cadeias? Ou é de um segmento específico que nós temos no Brasil que precisa? E a segunda pergunta seria, isso é uma necessidade do agricultor brasileiro ou você tem uma visão Latam? Você entende que isso é uma necessidade também nos outros países da América Latina e que provavelmente são tratados de formas diferentes por suas características do mercado financeiro, mas que é uma necessidade também do agricultor como um todo? A necessidade de crédito é inerente ao agronegócio, seja aqui, seja nos países vizinhos. Então, o crédito em si para o agronegócio é tão importante no Brasil quanto em outras regiões.
Acontece que no Brasil, pelas nossas características históricas, o crédito ele acaba assumindo um papel muito mais fundamental dentro do negócio do que comparado a alguns países, principalmente aos países já avançados. Então, essa necessidade de crédito para a gente fomentar o agronegócio brasileiro, isso é válido em todas as corporações que estão nesse segmento. Pegando essa gancho, eu queria passar a bola para o Gustavo. Gustavo, você está na linha de frente da transformação digital e tem liderado iniciativas globais dentro desse tema, né? Com foco ali na área de logística e suprimentos. Dentro das principais inovações que vêm sendo implementadas no setor, o que você vê como principais ferramentas? Eu acho que é o primeiro ponto. Não só ferramenta de tecnologia, mas ou qualquer programas, incentivos, o que você entende que tem acontecido de novo nesse setor de logística e suprimentos e que isso tem impactado diretamente no agronegócio? Excelente pergunta, Júnior. Assim, o que a gente vê em todos os materiais, principalmente da área de procurement, né, com relação à inovação, a parte de processos, enfim, as grandes tendências, né, para a área de procurement, está muito relacionado à questão de como a gente gerencia os nossos dados e quais as ações que a gente tem com isso. Então, basicamente, é um processo de tomada de decisão mais suportado por dados. Então, quando a gente trabalha em uma empresa multinacional, todos os projetos que a gente toca, a área que a gente trabalha, a gente gera muitos dados, né? Por exemplo, a parte de procurement vai ter dados com relação à parte de contratos, à parte de spend, à parte de relacionamento, a quantidade de reclamações. Então, é um universo gigantesco. Então, como que eu faço para juntar tudo isso e não só olhando para trás? Então, é muito fácil, talvez, a gente passar um ano e olhar para trás o que aconteceu. E sim transformar essa visão para o que está acontecendo agora e o que poderá acontecer à frente. Então, na verdade, acho que a grande tendência que as empresas têm trabalhado é de como ter uma reação mais rápida e como agir de maneira proativa na sua decisão do ponto de vista de estratégia. Então, isso é algo que a gente está visualizando bastante. Como que a gente pode melhorar essa visão e ter uma decisão mais rápida? Porque o setor ele é muito dinâmico, né? Então, por exemplo, o agronegócio. Quando a gente fala em logística, a gente tem um perfil, talvez, de consolidação de carga, que é um determinado, por exemplo, em pequenas quantidades. Talvez o produtor está comprando em menor quantidade, mas pode ser que isso se transforme. E se eu esperar para poder reagir, talvez eu não vou atender o mercado, o agronegócio da melhor maneira. Então, como o mercado do agronegócio ele é muito dinâmico, é importante que as empresas, e principalmente áreas corporativas, né, por exemplo, numa área de compras de logística de uma multinacional, ela consiga responder adequadamente no prazo, reagindo para poder atender o consumidor lá na ponta. Então, acho que é muito por esse viés. Muito legal, Gustavo. Isso é interessante, né? Porque se a gente fosse para um olhar simplista, né? Quando a gente fala de logística e suprimentos, a primeira coisa que a gente pensa é caminhão e um barracão com um monte de coisa guardada dentro, né? E tua fala foi centrada em dados. Você entende que a inteligência artificial vai ser o grande mote da transformação? Ter mais, como você comentou, da agilidade, trabalhar de forma mais ágil, mais inteligente esses dados, vai gerar competitividade para a logística dentro do agronegócio? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa em máquina, computador, o Elon Musk, uma porrada de coisa doida, né? Não vai pensar no produtor plantando um grão ali na frente, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a questão de dados e usar a inteligência artificial é chave. Porque, como eu falei, são milhares de dados que são gerados e a nossa capacidade, por mais que todos nós sejamos muito inteligentes, a capacidade de processar os dados através da inteligência artificial, você tem um ganho gigantesco. Então, talvez você vai identificar padrões que te levem a tomar uma outra decisão que se você estivesse sozinho analisando uma planilha de 200 mil linhas, você teria mais dificuldade para visualizar. Então, por isso que eu acho que a questão de inteligência artificial aliada com uma boa estratégia, né? Por isso que eu tinha comentado, né? A questão da tecnologia e estratégia, eu acho que é chave para o desenvolvimento e o sucesso, não só da empresa, como do produtor ali na ponta. Muito legal. Deixou a Érica para o final, que a Érica é a chefe, né? Foi a Sem nossa dúvida. chefe do projeto. Érica, você que tem uma experiência incrível lidando com projetos complexos, né? Assim, a gente participou de um projeto juntos, eu sei que conversando contigo, você já contou de outros projetos de extrema complexidade e integrando aí tecnologia, governança, prazo, resolução de dor. Como você vê o impacto de parcerias com stakeholders? E aí, vocês participam de programas de startups, há grandes fornecedores de todos os tipos e tamanhos, né? Você lida com esse público diretamente no dia a dia dentro dos seus projetos e você vem desenvolvendo soluções, implementando esses mecanismos de controle, segurança no resultado, crescimento no setor e gestão desses parceiros.
Aí a minha pergunta é como você trabalha essa governança, essa integração para garantir que esses projetos gerem valor real ao produtor? Porque você está lá, você está olhando uma startup, está olhando uma tecnologia, tem todas as dores para implementar. E no final ele vai sim gerar um impacto diretamente no produtor de alguma forma. Como você trabalha isso no dia a dia? Como você vê, enxerga e trabalha isso no seu dia a dia? Primeira pergunta, como que é o impacto? Eu acho que essa colaboração, né, entre, no nosso caso aqui, a empresa, a startup e os fornecedores, ela é necessária para se a gente quiser competir cada vez mais, né, e conseguir se diferenciar no mercado. Esse programa que a gente fez junto com a EdTrust, acho que foi um caso muito bacana de inovação aberta, porque a gente trouxe uma dor do negócio e a gente tem os nossos recursos, ferramentas dentro da empresa, mas para implementar aquele programa, a gente precisava de um parceiro com know-how de tecnologia que tivesse aberto também a inovar junto com a gente. Então, essa colaboração, essa parceria, ela foi necessária para a gente conseguisse implementar um programa que ele pudesse crescer a cada ano mais. Então, essa ponta, né, de stakeholders, em volta de tudo, mas principalmente a parceria com fornecedores ou startups, acho que é um ponto fundamental para a gente conseguir entregar a estratégia e conseguir crescer e ser cada vez mais competitiva. E você acha, Érica, que assim, dentro desse contexto, dentro da companhia de vocês, a companhia global, né, e regras e processos para tudo dentro da companhia natural pela governança, e aí ter que se deparar com um projeto onde que entra com uma startup que trabalha no modelo Agile, que não tem cronograma. Vou te entregando tudo um pouquinho ali, né? Longe de falar a favor ou não do Agile, DevOps e tantas outras culturas, né? O Agile é uma cultura hoje até antiga já, né? A maior parte das empresas já deixaram de usar o Agile. Como foi esse desafio para você? Excelente pergunta, realmente um desafio. Ainda mais, eu acabei vindo da engenharia, então era muito comum ter o modelo cascata, né, de escopo fechado, tudo bem definido desde o início, e aí quando a gente veio com essa parceria com a startup, com essa forma diferente de implementar projetos, acho que foi um aprendizado, uma mudança para a gente, que primeiro o time teve que entender como que é essa nova forma de trabalhar. E depois disso, a gente teve que convencer a nossa liderança que esse formato funciona. Acho que é importante isso, todo mundo entender, ter o mesmo propósito, ter bem claro o objetivo que quer chegar. E acho que nisso a gente foi muito feliz no programa, né? Então, a gente tinha bem claro o que a gente queria, qual que era a meta, as pessoas que a gente precisava para alcançar a implementação do programa, para atingir a meta, né, de capital de giro. Então, acho que tendo isso bem claro e envolvendo as pessoas certas, mesmo que seja um processo diferente, a gente consegue fazer com que outras pessoas também comprem a ideia e acreditem nessa inovação que não foi não só o programa, mas a forma de implementá-lo também. E no final, quem estava descrente, viu acontecer, como que foi essa experiência para vocês? Porque com certeza tiveram também aquela sensação, opa, isso der errado, né? Mas no final deu certo. E aí, como que foi essa sensação no final, esse aprendizado no final do projeto? Aí eu vou fazer um gancho com a governança. Então, para mim, governança é você ter processos, né, claros, definidos, e ter um processo transparente e ter as pessoas comprometidas para que naquele sistema, aquele processo funcione e que não morra. Que nem nesse projeto de financiamento de fornecedores, eu e o Gustavo, a gente trabalha na área de compras. O Bruno de tesouraria. A gente precisou de um outro setor que era o contas a pagar. Então, a gente precisou que todas essas pessoas acreditassem, né, e se comprometessem para trabalhar juntas e conseguir atingir a implementação do programa. Então, isso é um ponto fundamental, tanto para a gente conseguir vender a ideia e conseguir implementar e construir confiança, mas depois que o projeto também foi implementado, como que a gente sustenta ele para que ele não morra e consiga crescer cada ano mais. Bem legal. Então, acho que é uma combinação de ter uma meta clara, um case claro, com as pessoas mapeadas, juntos e comprometidos, né, para uma mesma causa. Eu acho que vou jogar bola para o Gustavo.
Pegando esse ponto que a Erika comentou, que foram mais de uma área que foi envolvida para o projeto fazer dar certo. Eu entendo que vocês, como uma grande companhia, acabam tendo esse trabalho de ter várias áreas se unindo e trabalhando para isso. Mas dentro desse processo que você foi sponsor de um projeto inovador, um projeto que ia contra o usual da companhia. Lá fora a companhia adotou outro processo, outro caminho, e aqui vocês não, vamos por aqui que vai dar certo. Como foi esse desafio também de equilibrar esses pratos, de ter que ir lá e negociar mesmo? Eu acredito que vocês tenham tido que ir lá, de certa forma, negociar de forma bem política com as outras áreas, para fazer com que os outros tivessem também essa... Opa, tá certo, tá o caminho. O resultado vai vir e depois chegar no resultado obtido aí de working capital. Eu acho que foi muito questão do qual que é o objetivo, né? O objetivo é realmente gerar working capital, ou seja, de acordo com as características da empresa que a gente atua, o que a gente precisava alcançar. Então, todos nós, no final do dia, a gente tem um ponto em comum, que é o sucesso da empresa. E para ter o sucesso da empresa, algumas coisas precisam ser feitas. Então, eu acho que, como a Erika comentou, eu acho que passa muito de tentar entender as demandas de cada setor e entender como que a gente consegue atuar de uma maneira conjunta para que o resultado seja alcançado. E aí eu acho que a governança, né, ela nos ajuda muito. Então, não só implementar o projeto, como a Erika comentou, mas ter a governança e comprovar diariamente, mensalmente, anualmente, que está dando certo. Esse ponto de entender a demanda de todas as áreas, agrupar, trazer junto, e mesmo também entender as características do programa em si, de como está ocorrendo. Então, por exemplo, a gente foi lá e identificou que a gente tinha uma grande demanda para trazer fretes para dentro do nosso programa de Supplier Finance. A gente foi lá, entendeu as mudanças que eram necessárias, trabalhamos junto com a EdTrust para poder ter um programa diferenciado para poder atender esse público. Então, eu acho que é muito nesse ponto não tentar, talvez, estandarizar, pegar uma solução de prateleira e tentar encaixar tudo, mas entender o que cada área está demandando, entender como que a gente pode estar trabalhando junto para colocar num programa formal, ter uma governança ativa e revisitar de maneira contínua para adaptar quando necessário, né? Acho que isso é chave para o sucesso do programa. Bem interessante isso, Gustavo. Não sei se vocês tinham visão, mas assim, até para nós como startup naquele momento foi um desafio, porque como startup a gente seguiu o que era hypado. Vou criar um produto e tentar escalar, encher um monte de gente e escala a startup, né? E com vocês foi uma experiência de personalização. Foi a primeira experiência de olhar a dor de uma grande empresa, internalizar essa dor, fazer com que o time comprasse a ideia, não, eu vou resolver essa dor, nós vamos entregar, vamos bater junto para resolver a dor e gerar resultado, né? Então foi um ponto de transformação. Hoje a gente se posiciona exatamente assim. Se fosse perguntar o que vocês fazem hoje, nós fazemos isso. A gente vai na empresa, escuta a dor dela e traz como meta nossa resolver essa dor, olhando o cenário de crédito, finança, mercado e capital. E o que a gente tem nos visto encontrado é que cada companhia e o ecossistema em volta, ele tem uma necessidade diferente, uma dor diferente. É legal a fala do Bruno que todo mundo precisa de crédito, porque em todos os lugares vai precisar do crédito, né? Mas as particularidades, cada um muda de um cenário para o outro, de um segmento para o outro. Quando a gente olha assim, dentro do mercado brasileiro, é um mercado incipiente de crédito bancário. Temos o quê? 100 e poucos bancos. Quando a gente olha de fintechs, nós temos, sei lá, 2, 3 mil fintechs dando crédito. Quando a gente olha das SCDs, que foi as fintechs criadas pelo Banco Central, estão falando de cerca de 900 SCDs. Quando a gente olha factories e securitizadas, em torno de 5 mil factories ativas hoje no mercado. É pouco o tamanho do mercado brasileiro, a economia brasileira como um todo. Você, Bruno, tem navegado, como você comentou, da IBEF, ANFAC, vários outros congressos que eu vejo ali no teu LinkedIn, alguns a gente acaba participando junto, né? Como você enxerga que a tendência do mercado olhando iniciativas para o setor do agronegócio? Nós desenvolvemos todo um projeto de Supply Chain Finance, né? Que a gente foi lá, trabalhou com vocês, de objetivo de alongar o prazo de pagamento, de melhorar a cadeia de fornecedores, dar mais crédito para o fornecedor, mas o grande objetivo de não diminuir o EBITDA da companhia. Ou seja, o objetivo é, cara, eu vou trabalhar meu working capital, só que eu não vou pagar com a outra ponta, né? Não vou pagar com o outro bolso. Que é o que as empresas muitas vezes no Brasil fazem, né? Quando você se aproxima do modelo de crédito tradicional de um grande banco, e faça o risco sacado, só que ele
toma da minha linha de limite de crédito, ou seja, um bolso, tira de um bolso e põe no outro, né? Não muda muita coisa, mas a gente tinha acompanhado o mercado a trazer novas tecnologias, novas soluções, novos produtos dentro dessa linha. Como você vê essas iniciativas hoje, Bruno, que com foco em facilitar o acesso a crédito de forma tão particular, tão personalizada, dentro de nichos específicos? Acho que você falou algumas palavras interessantes aqui que ficam na minha mente quando a gente pensa em algumas estratégias e desenvolve para atuar. A gente percebe que CFOs, né, diretores financeiros que dominam o seu ecossistema financeiro, criam mais valor para a empresa. Então é nesse sentido que a gente tem esse olhar atento para entender como o nosso ecossistema financeiro está nos ajudando, particularmente agora numa questão de crédito. Crédito não é mais uma mecânica comercial para fomentar o negócio. Crédito hoje já é parte da estratégia de muitos negócios e principalmente no agronegócio, que é fundamental para continuar desenvolvendo. Eu vejo 3 pilares andando nesse sentido, principalmente no agronegócio, mas eu vejo a questão da digitalização. Então a gente precisa passar por esse processo de tirar as coisas do analógico para ir para o digitalizado. Isso não se faz sem uma governança, que a Érica bem comentou, então o ESG, principalmente o G, e, por fim, a securitização. Então, esses 3 pilares, eu acredito que são sustentações para a gente desenvolver isso cada vez mais no nosso ecossistema. Então, a gente precisa dominar o nosso ecossistema para a gente, de fato, criar valor nas nossas estratégias de crédito, nas nossas estratégias de fomento, de supplier finance. Aqui no Brasil, a gente vê muitos FDICs se destacando. Né? Então, ele é um processo que a gente vê avançando muito no Brasil e cabe a nós montar tudo isso dentro de uma estratégia do agronegócio. Como é que isso funciona com uma Selic a 15%? Como é que isso funciona com o preço internacional das commodities? Como é que isso funciona no dia a dia de safra, nas dinâmicas e dificuldades de safra que o Brasil tem? Para quem não sabe, o Brasil roda 2 safras por ano, indo para a 3ª agora de milho. Feijão já rodava há um bom tempo, agora a gente está falando da 3ª safra de milho. Então isso é uma complexidade logística, é uma complexidade de supply chain, de suprimentos, é uma complexidade de diversos setores e segmentos, e o crédito faz parte disso. Então é como colocar esses 3 grandes pilares que eu vejo que está se avançando, condensado para que, de fato, tudo isso chegue na ponta. Então é como eu vejo que a gente, em termos de pipeline, do que a gente precisaria se organizar para chegar na ponta, de fato, como o Gustavo falou, ou com os dados digitalizados, com a governança, com os processos de securitizações bem definidos, para chegar na ponta para o agricultor, para o pecuarista. Porque às vezes a gente está aqui na Faria Lima e é fácil estruturar um produto, quando a gente coloca a bota, vai para o campo, não serve. Né? Então, como o campo chega na Faria Lima, como a Faria Lima chega para o campo, o nosso papel, o meu papel é fazer tudo isso dar certo. E é isso que a gente está empenhado. Muito bom, Bruno. Você pegou um pouquinho da minha fala que eu ia falar, respondendo o teu ponto, né? Que a gente inventa e depois o Gustavo e a Érica tem que sofrer para implementar, né? Implementa. Implementa. É bom que depois volta, né? Volta, a gente desenha e volta para de trancha. Eu acho assim, o contexto do projeto de vocês para mim foi muito desafiador, porque, primeiro, foi o primeiro cliente nosso que a gente fechou e fez o projeto 100% na pandemia sem conhecer a pessoa. Verdade. Mas começa a mudança do mindset. É verdade. Assim, eu lembro até hoje. E a gente marcou a reunião na sexta-feira santa, 2 horas da tarde. Porque não tinha ninguém estava acostumado com o home office desse jeito e não se tinha mais aquela noção de dia, horário de trabalho. Todo mundo só trabalhava, né? Eu lembro, mandou a agenda 2 horas da tarde, pum, a galera marcou e fizemos, né? E foi algo de realmente grande aprendizado, porque nós já tínhamos tido uma experiência com a companhia de vocês na linha de Customer Finance, e eu conheci o Bruno através de um dos fundos de investimento que atua com a gente ali dentro da plataforma com vocês. Trazer essa personalização, essa necessidade de ir lá se aprofundar, essa parte de finanças que você comentou,
de ir lá se aprofundar, entender a dor e transformar isso em resultado, foi muito claro e a gente vivenciou muito isso. Porque com vocês foi a primeira versão da plataforma que, beleza, precisamos antecipar a nota em 2 dias. Tá bom, vamos criar um jeito, fornecedor, sobe a nota e eu vou pôr aqui alguém para ir lá e aprovar aqui e rodar a operação como piloto, mas testar o modelo, né? Então você vê que assim, passa pelo processo de validação, de piloto, até a entrada em produção e depois escala do programa que ocorreu com vocês. Dentro de todas essas fases, né, os desafios são diferentes. Eu tenho uma mesma pergunta, eu queria muito ouvir a visão do Gustavo e da Érica, que eu não comentei o Bruno. Eu e o Bruno é fácil, a gente desenha no papel, faz a matemática e vai para os outros fazer acontecer. Mas para vocês no dia a dia, Érica, você como líder de projetos, depois o Gustavo ali, que era a ponte com as outras áreas, né? Líder compras, mas fazia muita ponte com as outras áreas. Gustavo, depois você puder falar também um pouquinho do seu trabalho com o time de compras que fazia e de orientar eles a fazer a ponte com o produtor rural, para primeiro trazer o produtor dentro da plataforma e levar a antecipação. Olhando tudo que vocês passaram, quais os desafios que vocês entendem que tem um processo no agronegócio e como a plataforma e todo esse processo de governança que foi criado através de ter um rigor na plataforma de controle, de validação, de integração, como isso pôde apoiar vocês na execução do projeto? A Érica, depois passar a bola para o Gustavo. Falando um pouco dos desafios, né? Bom, acho que o primeiro a gente comentou de ser uma forma diferente e um parceiro diferente, né? Que a gente trabalhou com uma startup. Mas uma coisa que eu acho que funcionou muito bem foi a gente ter começado com o programa piloto, ou então a prova de conceito, né? Então, a gente desenhou, primeiramente entendeu o que deu errado no passado, reformulou como que seria o modelo ideal e aí fez a parceria para desenvolver a plataforma nesse sentido. O principal desafio, acho que é todo mundo comprar a ideia e, né, apoiar e se comprometer com o projeto que ninguém sabia que ia dar. Mas eu acho que ter feito o piloto, a prova de conceito, foi fundamental para abrir os próximos caminhos que o programa teve. Então, a gente fez a estimativa, né, falou, a gente vai conseguir isso aqui, se todo mundo cooperar junto, enfim. E passou um mês depois da implementação e a gente conseguiu atingir a meta de capital de giro que a gente tinha num ano de pandemia, com um processo que era muito manual. Então, assim, acho que teve uma resistência por causa de integrações. Então, a gente não vai conseguir fazer a integração agora, então vamos fazer manual. Conseguimos atingir o resultado. Aí, isso, acho que abriu muitas outras portas. Convenceu o pessoal a ver o resultado financeiro, convenceu a apostar investir na tecnologia. Exatamente. Porque a gente tinha a prova. A gente, sei lá, tinha acho que 30 fornecedores no piloto, conseguiu atingir a meta, e aí mais fornecedores queriam entrar, porque a taxa estava muito mais competitiva com o que eles estavam encontrando no mercado. Só que a gente estava com uma estrutura, uma governança do processo manual. Então, a gente quer aumentar a meta, mas também precisa melhorar a plataforma e precisa melhorar o processo. Então, aí foi um segundo desafio, porque a gente trabalha numa empresa global, tem poucos recursos, né, da empresa em si, a gente trabalha com vários parceiros. E aí, quando a gente quis escalar o projeto, precisava de uma automatização com o nosso sistema operacional. E aí, a gente tem um time global, né, de TI e passa por uma série de aprovações, até a startup passou por vários processos também de homologação. E aí vem uma segunda etapa de convencimento, né? É um time global para fazer integrações com uma startup nacional. Ter o case, né, o piloto ter dado certo, acho que não tinha contra dados, não tem questionamento. O resultado venceu, né? Então, a gente só conseguiria escalar com a automatização e a integração com o sistema operacional. E aí veio um outro desafio, que é, como a gente tem equipes pequenas, eles estão alocados em outros projetos.
Só que o case era tão bom que, né, a gente conseguiu até patrocínio de outras áreas, né, até do time comercial, né, não só de compras, para conseguir implementar o projeto e ter recursos externos para conseguir automatizar. Então, falando de desafio assim, que a gente teve, acho que foi um pouco isso. Acho que teve um pouco de desafio em relação aos fornecedores, porque é uma plataforma diferente, né? Isso aqui é da Corteva mesmo, e dá acho que um receio, né? Ainda mais que é uma plataforma multibancos, que acredito que tenha sido novo para vários dos fornecedores. Acho que o outro desafio a gente tem o programa, tá disponível, como é que a gente vai fazer todo mundo aderir? Né? Então, vai um pouquinho de cultura, e aí acho que a IDTrust foi muito parceira nisso, que ficava em contato direto com eles, a gente compartilhava o telefone, chat. Enfim, então deram esse suporte também para os fornecedores, porque era um processo novo para eles, mas como estava dando resultado, né? Principalmente por causa das taxas e o tempo que eles levavam para antecipar. Então, eles foram se acostumando e o programa cresce a cada dia, a cada ano. Legal. Eu acho assim, da tua fala, bem interessante, porque para nós também teve vários pontos que foram bem inovadores. Né? Você comentou da prova de conceito e depois fomos para o processo de integração e tudo mais. A gente vinha de uma escola de produtização, sempre no conceito de fazer as entregas contínuas, mas trabalhar, entender que tínhamos que operar junto com vocês, tínhamos que ter pessoas junto com vocês para rodar, foi algo diferente para nós, como também o processo de negociação de taxa com os agentes financeiros, porque é importante também, acho que a gente lembrar que não foi solto o leilão, né? Foi algo puxado, que a gente entendeu o perfil, o cenário e negociou com os agentes financeiros o range de taxas para poder trabalhar dentro do programa. Isso garantiu a competitividade, né? Foi com isso que a gente garantiu que não afetasse a EBITDA da companhia, né? Outro ponto é assim, de interagir com os fornecedores. Foi a nossa primeira experiência também de mesa ativa. Vou ter pessoas ligando o tempo todo, fornecedor ali, contactando e a gente se sentia muitas vezes parte do time de compras, que era quem tinha vendido a ideia do projeto para o agricultor, né? E aí, passando já a bola para ti, Gustavo, como foi essa experiência para você? Eu acho que foi bem interessante, porque o programa, como a Marika comentou, ele foi criado a partir, primeiro, de uma análise profunda por que não deu certo no passado. Ou seja, a gente sabia o porquê não deu certo. E a gente sabia o que a gente queria. Então, através disso, com que os drivers, né? A gente foi com vocês, a gente conseguiu desenvolver um programa customizado que a gente sabia que ia dar certo por conta das características. Então, isso ajudou muito, não só a nós, para tocar o projeto em frente, porque toda vez que a gente apresentava, era sempre, você vai apoiar esse projeto que vai dar esse resultado? Então, nessa parte, mas assim como com os fornecedores também. Então, o fornecedor viu o valor. Então, a partir do momento que a gente fala, você vai conseguir antecipar suas notas em até 5 dias. Tem casos que ele 2 dias, 3 dias. Então, assim, é um prazo... O mercado era mínimo 10 dias, né? Ter antecipar, se escriturar a nota dentro para conseguir antecipar. Com vocês, em 2 dias, o fornecedor já estava antecipando. A gente faz alguns benchmarks assim, que a gente escuta 15, 20 dias. E antigamente, nos modelos anteriores que a gente havia tentado também, eram prazos também não simples, porque por ser uma empresa multinacional, todo o ciclo de vida de uma nota fiscal, desde o momento que ela é emitida, até chegar nas contas a pagar, até chegar na plataforma de Supplier Finance, muitas vezes desgastava muito as relações. Né? Então, isso a gente conseguia mostrar para o fornecedor que esse era um problema, não é mais, porque hoje é uma ferramenta ágil. Então, ele já começa a identificar isso como ferramenta para gestão de caixa e gestão de tesouraria ali, para ter o caixa mais cedo do que talvez ele teria. Então, isso é uma coisa. Segundo, transparência de taxa. Então, através do trabalho, né, de ativo, de governança da parte de tesouraria, então não era simples, como você falou, né, deixar solto. Não, tesouraria, junto com a IDTrust, tentando identificar realmente o risco da companhia está sendo transferido para o cara que está lá na ponta, para o fornecedor. O benefício do baixo risco da companhia estava sendo refletido em taxa competitiva. Exatamente. Aí a gente ia para a apresentação, e ainda vai, né, porque o programa está ativo com os fornecedores, mostrando o histórico. Eu falo, nos últimos 12 meses aconteceu isso. A média do Brasil foi essa. Então, são todas informações públicas. Quando os compradores ou nós íamos apresentar o programa,
Não era assim, algo que talvez a gente não acredite. Não, todo mundo com a ideia sempre bem comprada. Falou, ó, esse é o programa que você pode fazer parte. E aí fazer a parte desse processo de convencimento. Então não foi doloroso por conta dessa robustez, eu acho, do ponto de vista de governança e de estrutura do programa. O que você acha, Gustavo? Vocês já tinham tido experiências antes, padrões, né, com bancos e tudo mais, que eu acho que como toda empresa começa testando um modelo. E aí você vai para um modelo onde que você personalizou 100%. Você acha que isso foi diferencial para o sucesso do alongamento do prazo, né? Vocês foram de 60 agora para mais 90 dias, ou seja, vocês fizeram um puta trabalho com o Working Capital, né? Você acha que essa capacidade de personalização foi importante para poder negociar com o fornecedor esse alongamento sem afetar o custo de aquisição da mercadoria? Não, sem dúvida. Eu acho que a característica do programa em si foi o que ajudou realmente a vender e ganhar cada vez mais escala. Então, acho que isso foi super importante e crítico para a gente poder estar trabalhando e ganhar essa proporção, porque dependendo do programa, do formato, das etapas que se definem no programa, você precisa de mais ou menos governança. Então, seguramente, a gente não conseguiria avançar, assim como foi no passado. Então, no passado, a gente tentou com outras estruturas, talvez pegando algo mais da prateleira, tentando encaixar uma empresa de característica do setor agro, que é algo bastante diferente, talvez de uma indústria química ou algum outro padrão. Então, de tentar fazer esse encaixe. E não. E aí, às vezes, o pessoal fala, não, mas vai ficar customizando, ver isso de uma maneira negativa. Mas eu acho que é questão de customizar do ponto de vista para que tenha sucesso. Então, não é que um detalhezinho que eu quero que não esteja assim, esteja do outro lado, porque simplesmente é meu desejo, eu acho mais bonito daquele jeito. Não, porque a gente sabia que precisava daquilo para funcionar. E através do resultado do programa, a gente conseguiu ter certeza que sim, foi chave para uma empresa do agro ter um programa formatado na estrutura que a gente tem hoje. A personalização do que era tradicional de mercado para a realidade de vocês, né? Quando você olha hoje, e olhando um olhar até mais amplo de mercado, não só a tua atuação, trabalha até essa possibilidade de você poder ir lá identificar a dor, personalizar e criar um produto a partir daí, né? Porque eu acho que é isso que as tecnologias exponenciais estão proporcionando para a gente. Então, quando a gente fala de eu poder tokenizar um ativo, qualquer tipo de ativo, né? Quando eu falo de utilizar inteligência artificial em todas as áreas, quando eu falo de poder criar um instrumento financeiro rápido, competitivo, um veículo de securitização, captar investidor no Brasil, fora, e ter segurança, ter transparência, ter controle desse processo. Você entende que isso é uma tendência? Como você enxerga a necessidade das empresas saírem do mesmo, do óbvio, né? Porque não existe caminhos para você ter algo que realmente vai trazer resultado. Não é porque teve uma experiência ruim pelo modelo padrão que não se deve tentar algo personalizado. E aí, essa ótica não só do Customer Finance, do Supply Chain Finance, mas também do Customer Finance. A mudança, ela exige decisões corajosas, né? Então, se você quer ser um líder, se você que está ouvindo quer ser um líder no agronegócio, esteja preparado para tomar decisões corajosas. A Érica comentou de como a gente iniciou, né, nas provas de conceito, de como foi todo esse processo. Isso só foi possível porque a nossa liderança, porque nós como os líderes tomamos decisões corajosas. Isso nos faz sair do óbvio. Esse projeto, o Agro Antecipa, ele foi o vencedor no Prêmio Revelação em Finanças do IBEF São Paulo de 2022, porque saiu do óbvio. Em uma ferramenta já extremamente conhecida, que é o Supplier Finance. O Supplier Finance já é extremamente estabelecido na Europa, nos Estados Unidos, existe aqui no Brasil, já existiam as ferramentas. Nós ganhamos o prêmio Revelação em Finanças, porque nós saímos do óbvio, porque tinha um pulo do gato, porque tinha uma personalização, porque os líderes do agronegócio tomaram uma decisão corajosa. Começamos pequeno, começamos manual, vamos acelerar para a digitalização, automatização. E quando a gente vê tudo que está chegando, inteligência artificial, Big Data, todo esse fluxo massivo de informação, dados e como trabalhar com isso, nos vai demandar decisões corajosas novamente. E é aí que a gente vai sair do óbvio. Não é trivial, não é fácil, mas a gente vai precisar tomar essas decisões e fazer acontecer. Eu tenho escutado muito, assim, conversando com parceiros, com bancos, com o mercado, que é dentro do desafio do cenário brasileiro desse ano, né? Não só ter uma cadeia de suprimento sustentável, mas ter também
capacidade de analisar o crédito e conceder crédito de forma sustentável para não impactar a companhia e o crédito não ser uma barreira de crescimento. Está um cenário de economia estabilizada, com uma alta taxa de juros, é natural a inadimplência subir. Você entende que esse tipo de atuação, esse tipo de criação de programas, ele pode ser um diferencial para a companhia para continuar crescendo mesmo num cenário econômico o qual a gente tem vivido hoje? Com certeza, com certeza. O crédito, ele ajuda como expansão de negócios, seja em vendas, seja em margem. Então, todos estão olhando atentamente o crédito nos seus vários âmbitos, para vendas, para fornecedores, de como tudo isso se comunica. A gente comentou de receber mensagem dos fornecedores e a gente no começo eu recebi mensagem do fornecedor, falou, olha, eu consegui pagar a minha folha de salário por conta do programa. Legal. Então isso é o valor do crédito fazendo a diferença em tudo isso que está acontecendo. Porque a gente sabe dos movimentos da digitalização, das inovações, dos arcabouços legislativos, Big Data, AI, está tudo aqui. E como juntar tudo isso? Então esse é o pulo do gato. Como é que a gente junta tudo isso para que quando chegue na ponta, chegue a algo factível, algo que dê para entender, que dê valor de fato. É isso que a gente está olhando como desafio do crédito. E no Brasil eu vejo muito a questão de securitização, eu vejo muitos FDICs como um grande potencializador disso no âmbito creditício para o agronegócio. Ele trabalha muito bem a questão de pulverizações, de como mitigar os riscos que você comentou de inadimplência, porque o Brasil continental, Mato Grosso está vivendo uma experiência diferente do Rio Grande do Sul. Totalmente. Né? Goiás vai ter uma outra demanda que vai ser diferente do que o Paraná está precisando. Uhum. Então a gente tem que lidar com tudo isso na personalização de todas essas ferramentas de crédito. Às vezes o discurso, o ferramental é similar, mas quando ele chega na ponta, ele tem que chegar personalizado. Por quê? O agricultor pecuarista do Rio Grande do Sul tem uma demanda diferente de quem está no Mato Grosso. Quem está plantando soja vai ter uma demanda diferente de quem está plantando amendoim. Então é isso que a gente precisa se comunicar e fazer tudo isso funcionar de uma maneira que de fato entregue valor. Então a gente precisa achar mais pulo dos gatos, a gente precisa tomar decisões corajosas para que não chegue no óbvio, porque senão a gente cai num risco de montar um FDIC e quando a gente chega na ponta ele não funciona. Então como tudo isso se conversa num ambiente saudável, claro, num ambiente financeiramente faça sentido e que todo o ecossistema ganhe. Que aqui não é a briga de A com B, não é o financeiro querendo tirar mais de um de outro. Aqui é o ecossistema crescendo. Porque a gente tem uma outra responsabilidade, que é de alimentar o mundo. E o canal crédito vai ser fundamental para a gente continuar na produção de grãos, para abastecer o mundo. Essa é a nossa responsabilidade do que eu tenho falado nos congressos, nas palestras que eu tenho participado. Isso daqui não é algo do Bruno, do Gustavo, da Érica. Isso aqui tem que ser um projeto de todo brasileiro. Porque a gente vai alimentar o mundo com o crédito funcionando nesse ecossistema. Bem interessante, Bruno. Porque a tua fala muito do impacto no dia a dia do produtor, né? No dia a dia de quem está consumindo crédito e está gerando o alimento ali na frente. Queria passar a bola nessa linha desse impacto no produtor ali. Érica, como você vê que isso impactou no ESG, olhando os produtores rurais, os fornecedores da companhia? Como você entende que a importância de um programa desse para a sustentabilidade de uma cadeia produtiva? Falando até no início do programa, né, que a gente estava bem no período da pandemia, então... Por um lado, a nossa empresa precisava estender prazo de pagamento e, por outro lado, o fornecedor precisava receber mais cedo. Então, acho que o programa ajudou e uma das inovações que ele trouxe, né, foi os fornecedores conseguirem antecipar mais cedo, né? A gente mudou o gatilho da antecipação, que ao invés da contabilização foi o recebimento do produto ou serviço. Então, disponibilizar essa opção, né, principalmente para pequenos fornecedores, que se forem procurar financiamento
com bancos tradicionais, enfim, vai ser uma taxa muito elevada. Então, para a gente garantir, principalmente os médios e os pequenos fornecedores, que tenham acesso a taxas acessíveis e o tempo da antecipação, então a gente conseguir antecipar esse tempo, acho que foi fundamental para ajudá-los a se manterem também, conseguir se sustentar ali, principalmente no momento de crise, né, que estava da pandemia, né? Acho que outro fator também de inovação foi a parte para fornecedores de serviço, porque os outros programas tradicionais tinham uma dificuldade de antecipar nota que tinha retenção de imposto de renda. E com o desenho que a gente fez, a gente conseguia antecipar mesmo essas com calcular a retenção, cálculo trazer o valor específico do Brasil. Então, acho que isso também ajudou a disponibilizar o programa para mais fornecedores, principalmente de serviços e pequenos. Acho que esse ponto ajudou bastante. E em relação, voltando um pouco mais para essa parte de ESG e puxando um pouco mais para a governança, um ponto fundamental, de novo, não só para lançar o programa, mas para que ele seja sustentável e continue para os outros anos. Então, eu vou fazer um link com o que o Gustavo falou também da parte de dados. Então, a gente tem que ter uma forma, né, e teve, de obter os dados da plataforma, de obter feedback de fornecedor, captar esses dados e conseguir analisar os resultados. Porque não adianta nada a gente falar, você vai conseguir antecipar em 5 dias, sendo que, na realidade, depois que o programa for lançado, está dando 15, 20. Então, a gente conseguir obter os dados, entender o resultado, e aí ver se está sendo atingido ou não, e se não tiver, que melhorias que a gente vai ter, que próximo item vai colocar na sprint. Então, isso é, acho que, fundamental para a gente conseguir gerir o programa e melhorá-lo cada vez mais. Vou pegar o teu gancho e passar para o Gustavo. A Érica comentou ali da questão do seu fornecedor de serviço, né? Acho que para nós também, vocês foram a primeira experiência de ter uma única plataforma com múltiplas operações. Foi realmente um processo novo que ele vem de encontro com a 175 da CVM, né? Ter um fundo com multiclasses, carteiras segregadas, mas se tornasse o mesmo programa. E foi, assim, tecnologicamente, a gente desenvolveu a base, o core da nossa tecnologia dentro desse formato. E vocês foram a primeira experiência de, beleza, eu vou ter um programa único de Supply Chain Finance, uma única plataforma, só que eu tenho vários programas, cada programa com essas características, com seu perfil de fornecedores, com agentes financeiros específicos, com modalidade de negócio específicos, totalmente diferente de um de outro, né? Mas para vocês que estão ali no cockpit é número, vocês estão analisando o número, só que a gente conseguiu traduzir isso ali para cada perfil de fornecedor, uma experiência totalmente diferente. Se você ver o fornecedor de serviço, ele queria antecipar rápido, ele subia a nota, ia para o time de vocês para fazer o double check, para validar a nota e tudo mais. Depois a gente fez todo um processo automatizado para diretamente com a SAP fazer essa validação que permitiu desses 15 dias, em 2 dias ele antecipar. Na sequência a gente teve os de frete, como você comentou, Gustavo, e aí a gente tem outros perfis, growers e outras modalidades surgindo que permitiu uma capilaridade no perfil dos fornecedores de vocês, né? Então não é só aquele fornecedor padrão do arroz com feijão, que muita gente vê no mercado do risco sacado, do performado, e quando olha o risco de uma grande companhia que nem de vocês, que não tem um risco financeiro iminente. Então vai ficar fácil você analisar o crédito e aplicar uma taxa competitiva e antecipar. Mas entender as dores de cada perfil de fornecedor, poder parametrizar isso por perfil de fornecedor, eu vejo muito também que perfil de crédito que a CS tenta fazer. Nem todo banco, nem todo agente financeiro está preparado para poder esse entendimento, né? Quando a gente olha os grandes bancos, os bancos internacionais, eles ainda não conseguiram se adequar para esse tipo de modalidade. Eles ainda estão muito no proforma, do produtizado do mercado mundial, que é eu ponho lá e deixo acontecer, né? O negócio vem até mim. Mas no Brasil as coisas são um pouquinho diferentes. Conceder o crédito é fácil, né? Dar o dinheiro é fácil. Trazer de volta é a inteligência do negócio, quem está fazendo o crédito, né? Como você vê que essa capacidade de ter podido personalizar
uma única plataforma com vários programas, com nuances específicos, regras e perfis de agentes financeiros específicos impactou no dia a dia do fornecedor? Não, eu acho que a questão de ter uma plataforma com capacidade para ter vários tipos de documento, vários tipos de operação, né, ele é crítico. E aí eu acho que ele demanda muito, para quem está tocando um programa de Supplier Finance, como no caso que a gente está falando, humildade também, né? Então, falar, o modelo que talvez eu desenvolver não vai servir para todo mundo. Talvez eu tenha que olhar, então, por exemplo, você vai para uma multinacional. Então, provavelmente uma multinacional ela é multinegócios. Ela não está só em um segmento. E cada um desses segmentos traz um tipo diferente de fornecedor. Então, é importante você entender, por operação, qual que é o fluxo atual, né? E o que talvez pode ser implementado do ponto de vista de tecnologia para que esse fornecedor tenha acesso também ao crédito através da ferramenta do Supplier Finance. Então, acho que a primeira questão é ter humildade, entender as características não só da nossa operação, quando a gente fala por tipo de documento, mas também por fornecedor, para ir desenvolvendo. Então, por exemplo, o fornecedor de serviço, ele precisa receber quanto antes para poder pagar o salário, para poder pagar os direitos trabalhistas. Então, ele precisa daquele dinheiro num espaço curto de tempo. Então, esse é um público que a gente, né, tem um Supplier Finance direcionado para atender em 2 dias, é perfeito. Agora, por exemplo, você vai para um fornecedor de frete, que talvez tenha 30 mil notas num espaço curtíssimo de tempo, você ter ele talvez fazendo esse lançamento, ou mesmo com algum tipo de integração, mas que demande muito esforço manual dele, não vai funcionar muito bem. Então, para ele, você já precisa de algo automatizado, que suba as notas de maneira automática, com menos intervenção possível, aí calculando o risco, calculando gestão, tudo, ou talvez ajuste que a gente tenha que fazer eventualmente na governança para poder dar isso. Assim como você vai no programa de growers. É uma outra característica, né? Eu vou pedir para ele assinar 30 documentos, não vai funcionar. Então, como que aquele setor, aquele conjunto de fornecedores está organizado, qual que é a rotina deles e como que a gente passa a incluir eles dentro de um programa de Supplier Finance. Então, eu acho que é chave. Primeiro, ter humildade, tentar entender, compreender as características da empresa, entender as características do segmento, entender as características dos fornecedores que atuam, para, então, você criar algo que realmente funcione. Né? Que não somente falar, eu tenho, mas não funciona, não adianta nada. Mas que eu tenha algo que realmente funcione e que a gente possa comprovar. Né? Tua fala de realmente funciona é bem interessante, porque o que a gente vê no mercado é o número de sacados, número de fornecedores, mas quando você olha, o número de operações não é relevante, não impacta no dia a dia. Né? Eu acho que é comum a gente se deparar com um case nesse sentido. Pegando isso, assim, a gente está chegando no final aqui do nosso talk, eu queria fazer uma pergunta para os 3, né? E aí peço que vocês possam já também, fiquem à vontade para colocar qualquer outra fala que desejarem, que talvez tenha passado. Olhando o cenário do agronegócio, olhando o cenário mercado brasileiro, olhando o cenário de cadeia de suprimentos, ou customer finance, o que vocês entendem que é o grande desafio ou a grande oportunidade que a gente tem para 2025? Se você quisesse dar um recado para o Gustavo, para a Érica, para o Bruno hoje, o que vocês gostariam de falar para eles que é uma tendência para esse ano e deveria ficar atento a olhar, estudar e já começar a trabalhar dentro de casa? Enfim, eu acho que um cenário 2025 é um ano complexo, né? E eu acho que pensando do ponto de vista para nós, né, talvez em questão de governança no programa Supplier Finance, é manter a curiosidade ativa. Então, continuar olhando para entender o que está acontecendo e talvez como que a gente pode adaptar. Então, por exemplo, a gente tem coisas no pipeline do Supplier Finance justamente nessa direção. Então, vamos lá, por exemplo, a questão do Pix, né? O Pix que tem volumes gigantescos, tem uma participação super importante quando a gente fala de transações. Né? Será que talvez a gente não precisa de um programa de Supplier Finance direcionado para atender o produtor durante o final de semana? Então, eu acho que esse tipo. Então, se fosse para pensar em algo, talvez uma palavra, olhando para 2025, eu acho que é manter a curiosidade e procurando por inovações para poder atender o produtor ali na ponta. Eriquinha. Então, pode ser dos dois lados, tanto a oportunidade quanto o desafio. Mas acho que cada vez mais a gente está sendo exposto, né, a novas tecnologias, novos processos, novas ferramentas, mas acho que um desafio muito grande é a adoção. Então, e até a cultura. Então, quando a gente fala de inovação significa uma mudança.
E geralmente as pessoas não querem mudar. Então, eu acho que uma oportunidade é a gente conseguir desenvolver formas melhores para desenvolver a cultura nas pessoas, dos novos processos de adoção, de entender como utilizar dados, ou até o processo de governança de processos, o pessoal entender que aquilo é importante, ou quando vem uma modalidade nova na plataforma, como que eu me ajusto para conseguir tirar o melhor valor disso. Um desafio, né, e uma oportunidade é o que a gente chama de gestão de mudança. A gente foca muito na tecnologia e na ferramenta, mas se quem está ao redor não sabe operar ou tirar o melhor proveito dela, a gente perde um pouco do valor. Bruno, eu vou ficar te devendo a cerveja, mas queria que você pudesse dar a sua visão, e não só do Bruno como executivo, mas o Bruno como palestrante também do mercado. Muito bom. Bom, tá devendo, tá gravado, né? Então, depois você me paga. Mas, a gente falando em futuro, você falou do ano de 2025, calendário agrícola, nós já estamos no meio do ano de 25. O futuro de tudo isso, eu acho que vai passar pela integração dessa digitalização, dessa organização de dados, com as novas ferramentas que a Érica comentou. E às vezes é fácil falar e na prática é mais difícil, mas ter como centro de tudo isso o agricultor, o pecuarista, os nossos fornecedores, para fazer algo dessa integração que sirva para eles. Então, essa dinâmica, chegando na ponta, é o que a gente tem que buscar como futuro. Não adianta nada a gente falar de inteligência artificial se a gente ainda está num processo analógico. Não adianta nada a gente falar de um sistema multiplataforma se não tem a mudança. Ou se a gente montou e não ficou centrado no fornecedor. Quando a gente chega na ponta, não entrega valor nenhum. Eu acredito muito que o futuro é a integração disso, de digitalização e tudo isso que venha, somado à governança, para a gente entregar o que de fato importa, para quem importa. O processo de crédito, as análises, como todo esse ecossistema conversa com as fintechs, com os bancos, com os investidores, com as estruturas, é o que vai gerar essa grande oportunidade para a gente conseguir traduzir na ponta. A gente falou de FDICs. FDICs esse ano bateu 589 bilhões de reais, recorde. Foi recorde. Esse ano foi um crescimento de 33% contra o ano anterior. Foi o maior crescimento relativo em termos de classe dos fundos. E 2023, o crescimento foi de 32% contra 22%. Também o maior crescimento relativo. Crescendo desde 2021. Então, esses crescimentos de estruturas pulverizadas, securitizadas, passa por um processo organizado de digitalização com governança para entregar na ponta de fato o que o nosso agricultor, o que o nosso pecuarista precisa. Senão, a gente vai ser passado. Então, é isso que eu vejo de futuro, para a gente trabalhar cada vez mais com todo esse ecossistema, essas ferramentas de alavanca. Isso é muito forte. Unir a digitalização, a governança, e bato nisso, porque sem isso, sem ter o papel centrado de quem realmente importa, não vai adiantar nada. A questão, a gente não chegou a comentar, mas de forma bem breve, tem toda a questão e discussão de tokenização. Então, do que adianta tudo isso se a gente ainda não resolveu esses problemas? A CVM, por exemplo, acertou muito na CVM 88, de tokenização de ativos dentro de uma estrutura de securitização. Controlada. Então, isso é uma nova impulsão, é algo que a gente tem que ver para o futuro. E, de novo, a digitalização com a governança, com quem realmente importa lá na ponta, vai ser o futuro. Até porque a gente sou entusiasta do tema, né? Mas para a gente chegar no token, a gente vai ter um processo de transição como um todo. Então, assim, a gente vai conviver muito ainda numa forma integrada da Web 2.0 com a 3.0. A gente não pode achar que vai virar a chavinha a partir de agora, é só tokenização. Acho que as empresas que estão trabalhando com isso ainda estão se perguntando como é que eu ganho dinheiro. Aí todo mundo pensando como é que eu faço isso, para que isso realmente gera valor na prática. Eu acho que são perguntas que estão muito próximas de ser respondidas. A gente tem vários projetos, várias iniciativas bem interessantes. Eu acho que a gente vai passar por um momento de realmente de viver de forma integrada, 2.0 com 3.0, e isso gerando valor. Captação mais competitiva, maior governança, maior controle, maior compliance, maior conciliação, que isso no final gera resultado financeiro para todo mundo.
E a tecnologia ela vem para fazer esse processo mesmo, né? Eu não sei se vocês recordam, mas acho que é a primeira vez que nós nos reunimos desde a pandemia, né? Que é do 2022, pois nós não tínhamos nos visto mais, os 4. O Bruno foge das reuniões de trabalho, né? A gente continua, eu, a Érica, o Gustavo, a gente já tinha se visto outras vezes a nível de foco no projeto. O Bruno acaba cruzando no segmento, né? Eu queria aí agradecer a presença de vocês, realmente foi muito legal, foi um prazer, nostálgico falar um pouquinho de tudo isso que nós vivenciamos, né? Foi um desafio muito grande para todos nós. Queria agradecer não só em nosso nome, mas toda a empresa, a diretoria também ama vocês, adora vocês lá, gente, né? E realmente agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, que ficaram conosco. Obrigado pela participação do ID Makers. A gente vai trazer muitos insights, muita inovação, vamos falar muito de tokenização, de blockchain, tem muita coisa legal para falar aí nos próximos episódios e que realmente estão impactando o mercado financeiro, o mercado de fomento e no final acaba impactando as nossas vidas, né? Porque se o produtor não tiver dinheiro, não produz, não chega o alimento, o Brasil não alimenta o mundo, né? Então eu queria agradecer a presença de todos e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado, Júnior. Obrigada. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos. Até mais. Até mais.